existe um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Obrigado, Tânia. Obrigado. Equipe de louvor. Que Deus continue abençoando a de vocês. Nós estaremos nos dividindo em salas. Criança, departamento infantil. Jovens e adultos vão ficar aqui. Papais, por favor, controle o celular dos filhos para não ficarem... Cadê? A Raquel não tem esse problema, não. Não. Aleluia. Amados, nós estamos estudando aqui nessa sala a classe dos... essa aqui é a sala dos profetas, classe dos profetas, na verdade. Nós estamos estudando aqui o livro dos profetas menores. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos terminar de ler o livro de Miqueias, tá bom? São 12 profetas e, na sequência, depois, um profeta por domingo. Fantástico, lindo demais. É muito bom estar aqui com você. É um privilégio poder compartilhar com você. Bom, hoje é a parte 2 de Miqueias. Nós já estudamos na semana passada alguns capítulos de Miqueias. E hoje nós vamos dar sequência. Então, acha aí, está na Bíblia assim, Miqueias. Está difícil aí, né, irmão?
o índice lá. Tá lá, hein? Antigo Testamento. Eu quero sair bem, né? Eu quero saber o capítulo. Calma, segura aí. O profeta Miqueias, o nome significa quem é como Deus. E ele profetiza, na verdade, para o reino do sul e reino do norte. Ele tem a visão dos dois reinos que está acontecendo lá. E ele profetiza em aproximadamente o ano 750, 670 a.C. Especificamente, ele está no reino do sul, Judá, mas ele tem a visão dos dois reinos. Bom, nós estudamos o capítulo 1 de Miqueias, onde teve a condenação das más ações do povo. E o capítulo começava assim, para situar, né, o povo na história bíblica. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, bem no início. Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele não cita o rei lá de Israel, mas nós vamos descobrir aqui, comentar sobre ele agora com você. E ele vai falar sobre Samaria e Jerusalém. Meu amado, Deus revela a situação para aquele profeta dos dois reinos, na verdade do país inteiro. O fato é isso aí. E aí, o que eu gostaria de falar com você hoje? O Miqueias, ele é citado, esses três reis, Jotão, Acás e Ezequias, lá do reino de Judá, lá de baixo. E automaticamente, pelo período, ele pega aqui vários reis lá de Israel. E eu quero ler com você. Eu quero dar um panorama bíblico para você entender com mais eficaz a mensagem desse profeta. Então, se você abrir a sua Bíblia, lá no livro 2 Reis, capítulo 15, eu vou ler alguns versículos desse capítulo para nós entendermos. Na verdade, eu vou pegar o fundo histórico bem rápido dos reis que citou lá, certo? Jotão, Acás e Ezequias. Diz assim, ó, lá 2 Reis, capítulo 15, lá no versículo 32. No segundo ano de Peca, filho de Ramarias, rei de Israel, ou seja, lá em cima no rei de Israel, lembrando que lá em cima, reino de Israel, 10 tribos, aqui embaixo, reino de Judá, 2 tribos. Lá em Israel, a capital era Samaria, está lá para cima, e aqui embaixo a capital Jerusalém. Lembrando então, que tem esse rei lá em cima, e nenhum rei lá fez o que era reto perante Deus. E é fácil entender isso na lógica deles. E isso é importante, se você se afasta de Deus, se você não mantém o povo longe da presença de Deus, é mais fácil manipular o povo. É o mesmo hoje que acontece se você deixa o povo sem instrução. Não é informação, hein? Informação o povo tem, mas o povo não consegue digerir as informações. E é como que você pode dar informação para as pessoas, situações, mas você não pode dar inteligência para ela entender aquilo. É pessoal. E quem dá inteligência é Deus. Lá no livro de Êxodo, nós estamos estudando o livro de Êxodo, e Deus, lá quando está falando com Moisés, ele fala: Moisés, eu escolhi algumas pessoas, estou dando entendimento para ele, sabedoria para ele trabalhar para mim. É fantástico. Moisés, quem é? Deus foi dando um nome de todo mundo. Então, Deus é que dá o seu dom específico, Deus é que capacita, é fantástico, meu. E Ele é que move os corações para que as pessoas voluntariamente, depois de apresentar uma proposta, Moisés vai apresentar a proposta, abrindo um parênteses, desculpa aí. Moisés vai apresentar a proposta do tabernáculo, das coisas que Deus está falando. E ele vai citar quem que vai fazer. A Bíblia diz que as pessoas voluntariamente, quando viram as propostas, elas viram que é de Deus e tudo fluiu naturalmente. Aí eles ofereceram ouro, prata, tudo. E isso é um exemplo para mim e para você. Quando você tiver uma proposta, um projeto de Deus na sua vida, e você apresentar para o povo de Deus, Deus é que move os corações. Nós colocamos obstáculo. Se é de Deus, flui. Se é de Deus, é execuível. Bom, volta para o texto. Lá no livro 2 Reis, capítulo 15, então, está dizendo o seguinte: olha, começou a reinar Jotão. Enquanto peca, o nome do infeliz, né? Enquanto peca,
Olha o nome do cara. Enquanto o Peca está lá em cima governando Israel, Jotão, lá no segundo ano dele, Jotão, o filho de Uzias, começa a reinar em Judá. E Uzias, ele era um dos reis, onde ele teve a ministração do profeta Isaías. Lembra o capítulo 6 de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o grande... É isto. Então o filho dele assume Judá. Nós estamos vendo aqui, da fundo histórico de Miqueias. Bom, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, fez tudo conforme tudo o que fizera seu pai Uzias. Uzias foi um bom rei, e o filho olhou para aí e seguiu o exemplo do pai. A gente sabe que algumas crianças aqui têm pai, né, Fabinho? Estava falando aí que, pela atitude das crianças, a gente sabe que tem pai. Mãe a gente não sabe, né? Mas pai tem. Aí, só para você ter uma ideia, então, o Uzias, ele faz tudo que é reto aos olhos do... Vamos lá. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E esse edificou a porta alta da casa. O único problema do rei Jotão foi que ele não proibiu, ele não pediu para tirar, proibiu os sacrifícios nos cantos, nos altos, nos montes. Ele não foi radical. Macumba mesmo, ofereceu macumba lá no lugar alto, lá, tudo lá, e oferecendo para Deus, assim. Não para Deus, para deuses. É isso aí. A indústria de quem? De Adam? Então, o que aconteceu? Ele não proibiu isso. Foi político, democrático nesse sentido. E ele falou assim, bom, eu não vou forçar o povo a vir aqui adorar só a Deus. Então aparecia lá, ele não mandava saber quem era, tal, nesse sentido. Bom, isso foi o problema citado nele. Bom, e olha só, no ano 16 de Peca, filho de Ramalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão. Já morre o Peca está lá em cima, liderando, certo? E rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Quer dizer, o pai foi, o filho foi, o neto não foi. Porque ele andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Olha só, chegou o fim mesmo do poço ali. Atingiu quem? Jerusalém. Nós estamos vendo aqui o fundo político ali, social, religioso, do momento em que o rei Miqueias está lá. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Quer dizer, sabe aquela que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade? Aí, ele não levou muito a sério isso, né? Eles estavam adorando em qualquer lugar, mas o coração não era para Deus. Então subiu, aí começa as políticas aí, ó. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar, e cercaram a Acaz. Porém não o puderam vencer. E essa é aquela lógica que o diabo usa, que você tem que entender isso. Se você não age segundo os mandamentos de Deus, os propósitos de Deus, você é dele. Olha a lógica. Tanto que ele faz amizade, ele faz parceria com o rei de Israel, e os dois descem para tentar destruir aqui embaixo. Já que você não é por nós, você é contra nós, mais ou menos assim. Então eles vão lá tentar lá destruir lá, mas não puderam vencer.
porque não era chegado o tempo ainda de Jerusalém ser destruído. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Alate à Síria e lançou fora de Alate os judeus. E os sírios vieram a Alate e habitaram ali até o dia de hoje, onde foi escrito o livro. Ou seja, a Síria tinha perdido um território, um pedaço lá, provavelmente para Israel, ou não sei, não tá claro. Só sei que eles vão lá e resgatam o território. É como se, partindo do pressuposto que um país que faz fronteira com o Brasil, fosse do Brasil, tivesse sido perdido, e aí o Brasil vai lá e reconquista. Então, aí é a Síria, são os países vizinhos, lá do reino do norte. Bom, e Acaz, aí começam as parcerias. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que era outro país. Então tinha a Síria e tinha a Assíria. E a Babilônia está lá ainda, quietinho, crescendo, se fortalecendo. Tudo isso está acontecendo. Como hoje. Hoje nós temos aí mais de 200 países. Eu sei falar talvez o nome de 15, 20 no máximo. Você começa a escavar, tem mais de 200 países. E aí você não sabe as potências que estão sendo levantadas. Nós sabemos as potências que tem aí com arma nuclear agora. Que a qualquer momento, tchum, não é isso? Não, no momento não, no momento de Deus. E Acaz enviou, por quê? Foi fazer parceria lá, aliança com o rei da Síria, dizendo, olha só, olha a conversa do rei de Israel, que não estava seguindo a Deus. Foi buscar aliança com outro rei, com outro país. Deus não era o refúgio dele. Deus não era a fortaleza dele. Deus não era a segurança. Então, ele está andando no vale da morte, está sentindo lá os inimigos vindo, sabe o que ele faz? Eu sou o teu servo, o teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria. Começa a fazer aliança com outro rei, não com o rei dos reis. É o que Deus ficou muito chateado. E das mãos do rei de Israel, porque os dois vieram aqui, que se levantaram contra mim. Está na sua Bíblia isso. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente para o rei da Síria. Ele comprou lá a segurança, fez um contrato aí com a empresa de seguro. Nos livra, nos protege. E continua, aí no capítulo 17. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias. O Peca sai lá de cima e no lugar dele começa a reinar Oséias, filho de Elá. E reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. Surpresa? Não era surpresa. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nenhum rei lá de cima honrou o Senhor. Por quê? Porque as pessoas, eles quando assumiam o poder, aquele monte de dinheiro, os impostos, vendo as coisas, vendo que o poder dava nas mãos deles, que eles faziam? Que Deus nada. Eu vou garantir aqui o meu, vou desviar, vou viver disso, daquilo. Todos os reis foram assim, lá para cima. Final de semana ele falou para guardar, na sexta-feira a porção dobrada, mas assim, durante o dia, os caras ficaram, depois apanharam, né? E reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Por quê? Contra ele subiu o rei da Síria. Olha lá, começou. Ele assume lá Israel. Radical, tá cansado aí, Radical? Vai dormir para casa, menina. Subiu, é verdade. Subiu o rei, e o que ele faz? Ele vai fazer. Oséias ficou sabendo, desculpa a volta, contra ele subiu Samazar, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele. Olha que loucura. Vai, a Síria faz aliança com Israel para derrotar Jerusalém.
o cara não tinha aliança com Deus. E o que ele faz? Bom, faz tempo que eu não falo com Deus, nem sei quem é esse Deus, deixa eu fazer algumas alianças com outros reis para me proteger. E ele faz. Aí o irmão dele lá de cima, como assim? Ficou servo dele e pagava ali tributos. Então não vem não. Quanto o senhor quer? Vai, eu pago impostos. É um jogo político. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração. Por quê? Olha o que ele estava fazendo. Porque ele tinha enviado mensageiros ao rei do Egito. Ó, eu pago para você um tributinho aqui, Fê, mas Leão, vem aqui, me ajuda aí a destruir o cara. Ele pensa que eu vou pagar, mas daqui a pouco não, você é mais forte, vamos lá. Aí, e o rei descobriu. Por quê? Porque o diabo, ele faz isso, viu? Ele dá as ideias para você ir fazendo falsas alianças, falsas amizades, mas ele é o primeiro a te entregar. Ó, foi ele. É ele, hein? Ó. Por quê? Porque ele controla esse sistema. E ele não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como antes. Começou pagando, diminuindo, dando uma desculpinha do agronegócio, sei lá, tá aí. Então, o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra, o império assírio, e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria. E fê-lo habitar em Alá, em Abur, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos, que é outro povo que está se crescendo. Por quê? Porque, lembra, a Síria virou império, domina tudo. Qual é a estratégia dele? Vai lá, tira o pessoal de Samaria, Israel, e põe todo mundo para cá, mistura tudo. Perde identidade. Quando você começa a misturar muito, você perde identidade. Está escrito aí, por que sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, porque os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante deles, Israel, os filhos de Israel, e nos reis de Israel, que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu. Você acha que Deus não vê tudo que a gente faz, cara? Você acha? Está aí. E edificaram altos em todas as suas cidades, olha lá, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada, e levantaram para si estátuas e imagem do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, adoravam outros deuses. Prova disso foi o rei Acaz, que é um rei antes lá, que ele faz aliança com os outros povos, casa com a Jezabel era adoradora lá de Baal, e ele manda construir um altar lá em Israel para Baal. E aí pronto. Aí Deus pesou a mão. Tá tudo essas histórias aí. Bom, e aí, olha só. E de Ava e Amate, e a fez habitar nas cidades de Samaria. O rei da Síria trouxe da onde? Da Babilônia. Porque qual era o império agora? O assírio. Trouxe a Babilônia de Cutá, de outra cidade, de Ava, de Amate, de Fezaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Olha o que ele fez, ele retirou o povo da cidade, muitos, é claro, que não estavam adorando a Deus, e ele trouxe para a cidade os verdadeiros adoradores dos deuses que estavam sendo adorados ali. O diabo assinou. Está na sua Bíblia. Daí surge a ideia dos samaritanos, povo misturado, sem identidade. E em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Continuando, por isso falaram ao rei da Síria dizendo: a gente que transportasse
e fizesse habitar na cidade de Samaria, olha o que Deus fez. Às vezes passa batido isso. Eu quero que você imagine selva mesmo, tribo. Por isso, falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse da cidade e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus de Israel. Não sabe o costume de Deus na terra. Assim, mandou leões entre ela. Deus mandou leões para matar aquele povo da lá. Vai lá no meio do alto, lá no meio do mato, lá, os leões iam comer tudo. Igual aqueles filmes, assisti um filme chamado A Fera, não sei se assistiram, que o leão comia todo mundo aí. E eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da... Olha o que Deus fez, Deus protegeu a terra. É como se, guardado as devidas proporções, é como se esse lugar foi consagrado para Deus, e a gente permitisse que qualquer ensinamento, qualquer doutrina entrasse aqui. Deus, que não. Que não. É isso que ele está falando. E vai mandar os caras embora, mata todo mundo, está lá, está escrito lá. E aí, e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de... Aqui embaixo. Enquanto Oséias estava... Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós lemos no capítulo 1 de Miqueias, esses 3 reis, que o Miqueias, ele vivenciou a situação política, econômica e religiosa desses 3 reinos. E lê as mensagens de Oséias, sem saber esse contexto, a gente fica assim, mas o que está acontecendo? Por que ele está falando isso? Aí Deus já falou, estava um lixo. Estava um lixo. O reino de Israel sempre foi. Nunca me adoraram. Os reis, os sacerdotes, falsos sacerdotes que orientavam até o povo a adorar a Deus em qualquer lugar. E pegava lá ideia de outros deuses, induzia o povo ao erro. E o povo também fazia sem pensar. Aí começa a reinar Ezequias. Vou parar por aqui. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Sabe por que eles colocam isso, né? Por causa de um nome. Esse Ezequias é o filho daquela mulher lá. Quer dizer, era muita coincidência ter o nome do cara, da mãe e do pai. Aí é o fim, né? Aí é ratinho para fazer o DNA, no sentido mais. Então, não, era assim, ele falava para identificar, é esse aqui, é o único, hein? Ele começou a reinar. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram o seu pai, Davi. Ele vai citar Davi. Pronto, vamos voltar para Miqueias. Você acabou de ver o fundo em que Miqueias está lá, metido lá. E Deus revelou tudo isso para ele. É como se você estivesse na sua casa e você fala, eu quero adorar a Deus. Aí Deus fala, bom, vem cá, meu filho. Mas eu não vou deixar você tropeçar, não. Eu vou te revelar o que está acontecendo ali. É isso aí. Vai e fala. Ele foi e falou. E aí, pessoas falando, no Miqueias capítulo 1, ele condena as más ações do reino, dos 2 reinos. E ele fala assim, vou ler alguns versículos só, tá? Do capítulo 1. Nós vamos terminar isso hoje, só para vocês entenderem. Nós vamos ler um pouquinho de cada capítulo. Que nós já lemos 1, 2, 3 e 4 na semana passada. Ouve todos os povos, presta atenção, todos. Todos. Sabe o que é todos? Todos. Não está dizendo, escuta aí, o povo de Israel, o povo de Judá. Ele está falando todos. Eu escolhi Israel e Judá para ser exemplo, mas eu gostaria que todos vocês fossem salvos. Está na sua Bíblia isso. Está na sua Bíblia. Presta atenção, terra e tudo o que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra você e a seu favor. Desde o seu santo templo. Então Deus vai testemunhar ali contra, porque nós vimos que estava todo mundo ali adorando outros deuses. Por isso falei de Samaria. E um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei
os seus fundamentos. Ó, vou destruir Samaria. Destruiu ou não destruiu? Destruiu. Mas o profeta está falando, lá no capítulo 1, e Samaria ainda estava pagando Israel ainda estava pagando de reino próspero. Reino próspero. Fazendo até aliança com outros reis. Ó. Quem é que faz parceria com o Brasil, por exemplo? Não tem interesse? Tem um interesse? Tem interesse. Aí eu tenho farinha, você tem aí ovo. Vamos trocar? Vamos? A gente passa lá na Paula, faz um bolo. Pronto. É tudo interesse. Fala sério. Quantas amizades não são interesse? Só amizade se tiver o que oferecer. Fica aí nessa de ficar oferecendo tudo para todos. Quando acabar o seu dinheiro, quem é você mesmo? Esqueci seu nome. Tem um monte de amizade assim. Você sabe o que tem. Só você que não é. Não é não? Não pode ser interesseiro. Enfim. Aí, Deus falou que ia destruir Samaria. Miqueias capítulo 2, nós já lemos também. E aí a condenação dos líderes. Ai daqueles, porque os líderes não estavam se importando. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva e praticam, porque está no poder está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e roubam-nos, cobiçam casas, e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eu assisti esse filme de novo, recentemente, aí o Rei Arthur. Esqueci que passou tantos, né? É um que ele vai lá, flecheiro, corta a mão do braço do cara lá, salva o filho dele. Não sei se vocês viram. Você viu que a Inglaterra fez? O cara é rico pra caramba no filme, né? Dá a carta pra ele, você foi alistado. Surpresa, você vai servir seu país na guerra. E ele vai, manda o cara lá pra linha de frente. Parecia o Davi com Urias. Manda lá pra linha de frente. Só que o cara acaba aprendendo a tirar bem flecha e tal. E o filme mostra, assim, ele lá na guerra, depois tal. Só que fica 4 anos. 2 anos depois, saiu o nome dele, ele não sabia, saiu o nome dele que estava morto, tinha morrido em guerra. Fez o que com a propriedade dele? Já tomou posse da propriedade. Expulsou todo mundo. Aí ele volta depois de 4 anos, né? Ué, mas como assim morto? Estou aqui. Aí a mulher já tinha casado com outro, já tinha perdido tudo. Aí é o filme, assiste, é legal pra caramba. Mas assim, é uma estratégia de quem? Do governo. Pegar as terras, roubar as terras. Você paga imposto territorial urbano da sua casa. Você paga água, luz, esgoto, você paga a água que você bebe e você paga o tratamento dela. Está na sua conta lá. Você paga, sabia disso? Está lá. Então, aí você paga 33% do valor da luz. E quem não souber porcentagem, não chega àquela porcentagem. Porque é uma porcentagem interna. Por quê? Porque é dinheiro, é poder. E a Bíblia está dizendo, ai daqueles que intentam a iniquidade. É para os líderes de Israel que não estavam nem aí. Muito menos se importar em conduzir o povo na presença de Deus. Miqueias 3, ele vai condenar os líderes e os falsos profetas. Sobrou para eles também. Por quê? Assim, eu estou pegando só alguns versículos. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu. Por quê? Porque a palavra de Deus nem sempre é a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. Salmo 90. Vamos estudar ele que é dia. Mas não está escrito aos anjos, joga daqui para baixo aí. Porque está escrito que aos anjos dará ordem a seu respeito, eles vão se proteger. Olha só. Tentando a Deus através da palavra. Então, a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. A palavra de Deus na boca de um profeta de Deus é a palavra de Deus. Como é que você vai saber? Eu não sei. Compra a bicicleta e sai pedalando. Aí um dia, quem sabe, pedalando, você vai entender. Porque se você não... Por exemplo, se a Adilene chegar aqui, pegar o microfone e gritar o nome da pequenininha, ela está aí não, né? Tá? Não tá, mas se ela gritar... Quando chama, esqueci.
Lara, vem aqui. Ixi, a mãe está brava. Porque ela conhece a voz. E Jesus fala que as minhas ovelhas reconheceriam a minha voz. Se você andar na presença de Deus, o Espírito Santo, ele vai entrar, ele vai revelar para você através do poder dele, se a palavra é de Deus ou não. Porque o Espírito Santo está dentro de você, ele é de Deus. E foi ele que escreveu a Bíblia. Os profetas, os autores, na inspiração do Espírito Santo. Então assim, ele é o autor. Então ele fala assim, ó, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e chamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá, na boca preparam guerra. Quanto custa aí a bênção? Mais ou menos assim. Ei, não estou falando de 2024 não, eu estou falando de 600 anos antes de Cristo. Está lá na Bíblia. A gente não busca. Por quê? Porque nós acreditamos que aquela pessoa que está ali em cima, inclusive eu, se prepara, tem uma vida com Deus, uma vida que vai buscar, que Deus revela, uma pessoa que pratica o que ela fala, porque é isso que Deus busca, é isso que Deus quer de mim e de você, que você viva, porque ele fala, não adianta nada. Mas as pessoas que estão assistindo os programas, que vão lá, são tão assim, atacadas, afligidas pelo demônio, que o demônio aproveita essa situação e criam esses falsos caminhos. E ao invés da pessoa estar olhando para a cruz, conversando com Jesus, ela precisa de interfúgios. Um copo, um lenço, um pulinho, 3 pulinhos. Ah, mas tinha na Bíblia, mas ali era outro significado. Por isso que a gente tem que ler. Tem que ler aqueles milagres, tem que ver por que Jesus curou, não curou, por que pediu para dar 7 mergulhinhos, 7 pulinhos. É isso, a gente tem que ler, porque o Deus revela. Ah, mas então, se eu não for igual o Naamã, der 7 pulinhos, eu não vou acreditar. Então pega a lepra, infeliz. Fica leproso. E passa pela mesma situação do cara. Vive com uma mortaça, com a roupa e ninguém vê que está leproso. Mas não é isso que eu quero falar, falando desses falsos profetas. E ele fala assim, ó, os seus chefes dão sentença por? Só que naquela época, não hoje, pelo amor de Deus, senão a gente vai quebrar minha rede social, vai me processar, falando sério. Mas estou falando da Bíblia. Não é isso? Está lá. Aí o Geazi se empolgou. Então, você quer o dinheiro dele? Então fica com a lepra dele também. Aí é o seguinte, ó, os seus chefes dão sentenças por suborno. E a seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, viu? Nem o mal nos sobrevirá. Sei, olha o que está escrito na Bíblia. Deixa esses caras comigo. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte dessa casa como os altos de um bosque. Então, assim, vocês estão se defendendo no templo, nos profetas, nos reis, nas alianças, vocês vão perder tudo. Ah, eu tenho um carro. Eu tenho 2 pernas. Daí, tenho 2 pernas. Você é o carro? Não. Uma vez eu fiz essa reflexão com os meus alunos, assim, de vez em quando você é obrigado a refletir. Não é que você é obrigado, é um prazer para mim isso, né? Mas de terça e quinta, os professores, eles assumem 5 minutinhos de reflexão. E quando os moleques estão afim, né? Você para e fala, senão você tem que colocar um vídeo, eu ponho a mensagem, um pedacinho das mensagens. Mas eu cheguei à reflexão e falei assim, quer ver? Uma dinâmica legal. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Pode fazer, só pagar amigo. Deixa eu pagar amigo sozinho, não. Ó, faz assim, certo? Aí, ó, vou perguntar o seguinte, ó, tá?
Eu estou perguntando para mim. De quem são esses dedos? São meus. De quem é essa mão? É minha. De quem é esse nariz? Meu. Essa orelha? Meu. Essa boca? É minha. Peraí. De quem são essas pernas? Minhas. Peraí. Se isso aqui é meu, se isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, quem sou eu? Se isso é meu, quem sou eu? Você pensar, quem é você? É o que você tem? É que Deus está falando. Vocês ficam aí induzindo o povo ao erro, dizendo que eu estou falando, não estou. Vai dar uma briga no inferno, na porta do inferno. Vai. Pensa. Mas eu só menti. Eu só fiz aquilo. Mas o outro líder, ele falou que só fez aquilo outro, mas não podia. Na verdade é o seguinte, eu estou sendo advogado, mas graças a Deus, Deus é misericordioso, né? A gente vai até o fim, ele vai até o fim tentando fazer com que você abra os olhos. Até o último segundo. Até o último respiro. Prova disso é o ladrão na cruz. Ninguém tira isso da minha mente. Você tem que insistir com o cara até... Ele não vai viver... Aquele ladrão na cruz é um exemplo típico disso. Ele não viveu, pela graça, a vida aqui de sofrimento, de luta, com a presença de Deus. Ele não desfrutou isso. E isso no cristianismo é a melhor recompensa, aqui. Viver com Deus todas as lutas aqui. Sabendo que você está andando no vale da sombra da morte e você não teme, porque o cajado dele está com você. Ele não viveu. Os livramentos, você não sabe que Deus está te livrando. A gente não sabe, mas a gente está vivendo isso. Vivendo no milagre. O maior milagre é você, eu. É você ficar acordado no culto hoje, duvido. Aí o que vai acontecer? Por quê? Você está cansado nesse sentido, não é assim ou não? Bom, e aconteceu isso ali. Eu quero ver a desculpa que você vai dar para Deus. Senhor, mas sabe ali aquele pastor lá, ele falou para ver isso. Você não leu a Bíblia, não? Eu já contei isso lá em Lucas, capítulo 16, dos 19 ao 31. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm que ouvir, têm que buscar, têm que ler. Morreu com Deus, vai para o céu. Morreu sem Deus, vai para o inferno. Está escrito lá e acabou. Não está aberta a discussão. Você vai ficar discutindo com os caras? Vocês vão ver. Mais tarde, vou dar um spoiler da mensagem. Aí, olha só, capítulo 4. Ele estava tão... Eu acho lindo Deus. Eu acho lindo Deus. O cara está ali, Tânia, vendo o sofrimento, vendo os caras roubar. E Deus revela, Senhor, mas e aí? Fala, calma, calma. Vai vir um que vai liderar tudo. É o que ele faz no capítulo 4. Ele fala assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e ele fluirão os povos. Vai ter um momento que vai vir que o povo vai adorar em espírito e em verdade, não interessa onde. Mas quem vai adorar? O povo de Judá ou o povo de Israel? Não, já era. Pula essa frase, já foi essa fase. Vocês estão vivendo aqui porque tem que viver. Mas olha, irão muitas nações. Só o Batista? Não, muitos cristãos. Só Israel? Não, muitos. E dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus. Nós precisamos aprender os caminhos de Deus, do Deus de Jacó. E andemos pelas suas veredas, pelo seu caminho, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa que está na sua mão, que a gente, dá uma bica de vez em quando. Deixa eu abrir a Bíblia. Cai na página em branco. É um momento de silêncio. Então, está aí, porque todos os povos andam, cada um em um monte do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo.
Ele está dando a sentença já. Aí no capítulo 5, ele vai falar assim, sabe o que vai acontecer? E você fica achando que você é o menor, que você é pequeno, que você não tem o que oferecer. Ele vai falar assim, olha, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, a cidade pequenininha, quase não está no mapa. Ele fala, ó, de você sairá aquele que governará Israel. Ah, mas eu moro lá em Taipas. É de Taipas que vai nascer, que vai levantar alguém para levar a palavra lá aquele fim do mundo. Não? Ah. Interessa onde, não é? Fala, Deus está falando, é você que Ele quer. Aonde você mora não interessa, é você que Ele quer. Você não é onde você mora. Não é o lugar que faz você. É você. É você que Deus quer. Ah, mas meu cabelo é curto. Você quer que ele cresça? Vai crescer, não corta mais então. Aí você coloca o obstáculo. Ah, mas eu não me acho bonito. Qual é o seu padrão de beleza? Falando sério, qual é o seu padrão de beleza? Os modelinhos de 30 quilos? Quantos? Muda a leitura, hein, Marcos? Aí é o seguinte, aí o que acontece? Então, tô falando sério, o mundo está decidindo para a gente, ó, que esse é o padrão, que esse é o padrão. E a gente esquece que o mundo, o sistema que governa, o sistema que direciona as ideias, jaz do maligno. Mas você vai discutir com as pessoas que nem sabem o que é Bíblia. Outro dia, no professor, qual que é a Bíblia que eu compro? A católica ou a evangélica? Eu falei, compra a Bíblia, cara. E se tiver fé, lê os outros livros que tem a mais. Você não vai entender nada disso, mas pode ler. Compra a Bíblia. E não se preocupa com as diferenças. Valoriza o que tem em comum. E os outros que tem a mais? Lê também. Depois você me conta. Simples. Então qual Bíblia você vai ler? A Bíblia. É isso. Por que tem diferença? Por causa do dinheiro. É dinheiro. Nossa, é dinheiro, está aí. Por que tem tantas versões bíblicas? Porque a tendência é que Deus vai levantando pessoas sérias que vão buscar, vão estudar, vão lá no original. E aí, vão dando sabedoria. Deus dá sabedoria e elas vão, olha, sabe isso aqui? Isso aqui significa isso. Sabe isso aqui significa isso. Sabe isso aqui significa isso. Aí vão colocar assim, ó, estudo bíblico. Está aí. Aí você me pergunta, qual que eu tenho? Eu tenho a Shed. Comprei uma outra. Eu tenho a Pentecostal. Comprei uma outra que está velhinha. Eu tenho essa de estudo bíblico. Eu tinha uma Thompson, que era grandona assim. Acabou. Então, um monte, eu não tenho. Dia 9 de fevereiro, estou aí, aniversário do Sissão. Então, só para você entender. Então, mas assim, mas sabe qual que é? Se você não está entendendo, não interessa a versão. Se Deus fala, você vai pregar isso aqui agora. Ele abre os olhos, é isso aqui. Acabou. E você tem que falar, você tem que pregar. Por quê? Olha lá. Não interessa o tamanho, sua altura, quanto você tem na conta de banco. Interessa que Deus te escolheu. Não interessa você estar parecendo a avó, a tia. Não interessa. É verdade. É demais isso. Desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da... Fica no Senhor, meu amado. Então, assim, não interessa a sua origem. Ah, mas eu fui lá, aconteceu isso. É Deus trabalhando com você. A gente não entende, a gente acha que nasceu perfeito, né? Nunca, esquece. E aí, no Miqueias 6, é como se fosse o povo de Deus no tribunal. Vou ler algumas coisas só, porque ele fala assim, tá acabando a mensagem, hein? Ouve agora o que diz o Senhor. Deus já revelou tudo para o profeta, nós lemos o que estava acontecendo ali, nós lemos lá.
no segundo Reis, nós lemos o que aconteceu com os reis que eles estavam fazendo. Um matou até o filho. Ofereceu. Por causa do poder. Porque se ele morre, o filho assume. Quer dizer, eu vou acabar com as concorrências. Quem fez isso foi Herodes. Você começa a estudar essas histórias, você fica arrepiado. Levanta-te, contende com os montes e ouça os outeiros da sua voz, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo e com Israel encontrará em juízo. Vamos prestar conta aqui, Israel. E nós já vimos que prestou conta, lembra? Nós lemos hoje, Samaria foi lá, detonou tudo. Samaria não, né? A Síria. Ó povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Por que vocês... não vou para a igreja não. É uma coisa, sempre é uma coisa, sempre é uma coisa. É o seu Deus, melhore o culto você. É você. É você que vai adorar. 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 Cada um entregue aqui o seu coração. Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra. Você não... Como assim? Da terra do Egito. Eu não era escravo, então não tem esse problema. Você não entende a mensagem. Você era assim. Jesus tentou explicar para você, era escravo do pecado. Ele não tem mais o poder. Você não é mais obrigado a fazer o que o mundo quer. Você não é mais obrigado. Eu enviei adiante de ti a Moisés, Arão, Miriam. Eu sempre coloquei líderes para conduzir você para o caminho correto, perfeito. Eu falava com eles, eles falavam com você. Vocês viam os milagres, os livramentos. Eles declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade. Olha isso aqui é um mandamento eternizado, é um conceito isso. O que Deus quer que você ame a justiça, não é? Olha lá, e faz o quê? Não estou lendo, desculpa aí. Que pratique a justiça e ame a benignidade. E andes arrogantemente, não, peraí. E andes o quê? Menos, né? E ande humildemente com teu Deus. Ei. Não é para chegar na empresa lá, eu sou cristão, estou lá, tal, e você é um miserável. Ei, humildemente. Deixa Deus te usar na escola. Deixa Deus te usar no trabalho. Às vezes é difícil com a molecada, mas fica quieto. Tem um versículo, como é que é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele? E andes humildemente. A voz do Senhor clama a cidade, e o que é sábio verão o teu nome. E aí, no último capítulo ele fala assim: as suas mãos fazem diligentemente o mal. Pelo amor de Deus, nós estamos estudando o livro de Miqueias, nós lemos o que estava acontecendo lá. Não é hoje isso, não estou falando de ninguém, estou falando, nós estamos estudando. Agora você fala, será que o homem é igual ainda? Será que Deus mudou? Será que Deus pensa diferente? Que eu posso fazer um malzinho ali, um malzinho aquilo outro? Será que existe pecadinho, pecadão? Eu estava estudando esses dias. Sabe quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos? E ele fala assim, não se preocupa não, porque o maior pecado tem aquele que te entregou nas suas mãos. E opa, como assim? Esse é um estudo, hein? Então tem pecadinho, pecadão? Sei. A mão do Senhor é um tamanho só. Ela pode te abençoar, não é verdade? Mas é a mão do Senhor. Aí ele fala assim, olha, para fechar, as suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, o responsável, e o juiz julga pela recompensa.
E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim, todos eles tecem olha, a máquina do mal. Igual aquele filme que passou, a máquina do mal, né? Tinha o time, né? Tem um time, a máquina do mal, máquina do mal. É isso aí. Só que dá a impressão que é tão atual isso, que você não acredita. Você não acredita que tem, por exemplo, soldados, policiais corruptos. Você não acredita. Você não acredita que tem juízes que estudaram pra caramba, que podem ser corrompidos pela sentença para beneficiar alguém. Você acha que é só em filme que tem bandido ameaçando o juiz, ameaçando o policial? Você acha que aqueles filmes são da onde? Sim? Você acha que não existe isso? Existe. Existe. Você não sabe o que, você começa a estudar. É que a mídia, por exemplo, estou falando isso porque é tudo democracia, né? Pode acontecer, não aqui no Brasil, viu? Pode acontecer de existir uma imprensa, por exemplo, que para defender seus interesses, para continuar ganhando dinheiro, porque foram investidos mais de 100 milhões agora, assim, 30, 40 milhões no Facebook, no Instagram. Ah, é o meu dinheiro, é o seu, tá? Mas a gente não pode falar. Por quê? Porque dá a entender que você é instruído, e a pessoa instruída não pode fazer milagre também. Mas eu posso falar, pelo menos. Estou chateado aí com os impostos. Aí você trabalha 12 meses, quando você não sabe o que é isso, você paga pelo menos 3 meses de impostos. Se você pegar tudo que é descontado do seu salário, aí, contador, 3 meses? Você trabalha 12 e ganha 9. 13 de imposto, ainda no final do ano tem que acertar as contas que tem um pouquinho mais que você esqueceu de pagar. Aí é uma estratégia, rapidinho, é uma estratégia assim. Vamos fazer o seguinte, vamos descontar só isso, mas no final do ano a gente faz as contas, tá faltando você pagar um pouco mais, ou então, nós somos tão bonzinhos que nós vamos te devolver uma parte do que é seu. Fala, desculpa. A campanha, então, é isso aí. Tô falando isso aí, que é o fundo eleitoral. É isso aí. Agora, imagina o seguinte. Por exemplo, eu tenho 35 anos de registro só de professor. Tenho mais 6, por exemplo, de engenharia, função circular. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu não pensava no meu futuro. Eu quero jogar bola, não é isso? O dia inteiro. Você chegava cinza, assim, a ponta do dedo, do joelho em casa. Na rua. Não é isso? Mudou, não interessa. Mas assim, e aí... Quando eu comecei a trabalhar, tiveram uma ideia que eu achei legal depois pensando, de fazer tipo uma poupança compulsória, descontar do meu salário todo mês 8%, de 8% a 11%, para colocar numa poupança, que depois de 35 anos, eu poderia ir lá e resgatar essa poupança. E sabia que muitos golpes financeiros foram dados assim, né? Empresas que você investia, acreditando que ela ia construir alguma coisa, e depois de certo tempo, esquecemos de fazer alguma coisa, perdeu dinheiro. Vários estudos de casos assim, pessoas se matam e tal. Mas, voltando aqui, então, depois de 35 anos, eu tinha o direito de ir lá e pegar o meu dinheiro de volta. Que, pelos meus cálculos, dá aproximadamente 700, 800 mil. Qual foi a surpresa? Mudaram a regra do jogo. No meio do caminho, peraí, não, agora não é mais 35 anos não, cara. Você está aí com saúde, mas eu comecei cedo. Eu acho que eu mereço. Era o acordo. Não, é o seguinte, agora você tem que ter uns 60 e poucos anos, é a lei 90. De trabalho mais idade. Eu falei, mas e lá? Não, esquece, agora é outro presidente, é outra coisa, tá. Aí depois de 5 anos, eu fui lá de novo, mas mudou. Tá entrando um presidente novo ali, tal. Tá, peraí. Cadê o meu dinheiro? Eu quero meu dinheiro de volta. E aí as novas gerações não entendem o que é aposentadoria. A aposentadoria não é você parar de trabalhar, não. É você receber de volta o seu dinheiro que estava lá, depositado todo mês. Com um propósito. Por isso, quando a gente faz um propósito aqui na igreja, depois, isso serve pra gente depois, a finalidade é fazer isso. Não é para desviar, não. É para fazer isso. Ué? Mudou? Eu estou falando sério isso aqui. É planejamento.
Não, mas tem que comprar. Não, agora é isso. Aguenta um tempinho. Depois é isso. Depois é uma família planejada. Senão a gente vai entrar no buraco e não vai seguir o exemplo bíblico. Antes de fazer, faz planejamento para não ser desonrado. E aí, só para a gente terminar aqui, ó. Acontecia isso lá, viu? Há 600 anos antes de Cristo. Viu? Não é com a gente, não. Quando for estudar Isaías, até o capítulo 6, 5 de Isaías, ele vai rever tudo isso. Ai desse, ai daquele outro, ai daquele outro. E aí ele vai dar um grito, igual o Miqueias vai dar, ai de mim! Que foi contaminado por esse povo. Né? E igual na escola. Pô, saco. Tem 30 alunos, tem 10 que não quer. Mas como cada cabeça ali, 2 conto, vai, 20 mil em caixa, vamos pensar assim. Mas os moleques não estão aprendendo, mas é 20 mil em caixa. Não compensa mandar esses moleques embora, com todo respeito, a escola não consegue, não está sendo útil para eles. Conversa com os pais, pai, vem aqui. Põe seu filho no colégio estadual, guarda esses 2 contos na poupança. 2 vezes 12, 24, 24 vezes 3, 72. Ele vai sair do terceiro ano do ensino médio sem aprender nada, mas com 72 mil em caixa, só de mensalidade. Não é desistir. E os outros 20 que querem e não conseguem? Quem tem, não tem. Não tem, porque N fatores, pandemia, desemprego, então assim, eu sei que está falando, mas está aí tudo aí. Não creias no amigo, nem confie no nosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não é de hoje não, estou falando, tá? Isso aqui é de 600 anos antes de Cristo. Não é de hoje não. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse foi o livro de Miqueias. Meio que atualizado, né? Entre aspas, né? Por quê? Porque o homem é o homem. O nosso Deus é o nosso Deus. E nossos sonhos de conquista são os nossos sonhos de conquista. Porque não tem ninguém semelhante a Deus. Quando a gente começar a se aproximar dele, ele vai se revelar para a gente. E você vai entender, nossa, eu estou andando por aqui, mas eu sinto tua presença, obrigado. Porque, ó, quem é Deus? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Ninguém, nenhum homem perdoa. A não ser que Deus perdoe. Deus tem que dar dentro de você, para você perdoar alguém. Perdoar é uma coisa, conviver é outra, é completamente diferente. Perdoar é o seguinte, ó, seja feliz, não me atinge mais. E quando eu lembro, assim, nem acredito. Não tem mais peso. Deus perdoa a sua iniquidade. O que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Obrigado pela sua presença. Livro de Miqueias. Na próxima semana, nós vamos estudar o profeta Naum. Próxima semana não, nós temos eleição na próxima semana, nós não teremos escola bíblica. Na outra semana, aguarde, hein? São mais 6 profetas. Cada domingo um profeta. Porque nós vamos ler o fundo histórico, de novo, fica mais fácil de entender. Porque parece que o profeta está poetizando. O profeta, né? Parece que ele é um poeta, está imaginando. Não, está ali, vivendo, e Deus está revelando para ele. Amém? Obrigado pela sua presença. Até a próxima aula.